Alô, queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo a liturgia do 15º domingo do tempo comum. É o ano B da nossa liturgia, do nosso ano eucarístico. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos a receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. E esta é a palavra da salvação. Vamos ver então a reflexão que Alberto Maggi nos faz a respeito deste evangelho deste domingo. Ora, o fracasso da sinagoga de Nazaré, que é a cena precedente desse evangelho de hoje, que é Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6a. Então, houve um fracasso na sinagoga de Nazaré, onde não creram em Jesus, não acreditaram nele. E ele só pôde realizar alguns gestos. Não só não desanima Jesus, o que aconteceu em Nazaré, mas leva-o a intensificar sua atividade de diferentes maneiras. Estamos no 6º capítulo, versículos de 7 a 13. Mas há um versículo curto que foi omitido nesta versão litúrgica que acabamos de proclamar, e que é um pequeno versículo importante. Neste versículo, o evangelista escreve dizendo: Jesus percorria as aldeias dos arredores ensinando. O que isso significa? Jesus não põe mais os pés em uma sinagoga, depois daquilo que aconteceu em Nazaré, sua cidadezinha. Ele se deu conta que locais de culto, locais religiosos, são refratários à ação do Espírito. Portanto, é inútil perder tempo nesses ambientes. Mas Jesus se dirige então às aldeias, ou seja, para os locais da marginalização, os locais de pobreza. E desta vez, ele chamou os 12 para si. Os 12 representam o número de discípulos, que em si representa o novo Israel. E ele começou a enviá-los. Do verbo grego enviar, vem a palavra apóstolo, Apóstolo quer dizer enviado, que não indica um título, mas uma atividade. É apóstolo que não indica, e apóstolo significa enviado para uma missão, obviamente. E Jesus começa a enviar 2 a 2. Não os envia sozinhos, mas 2 em 2. Porque devem ser uma comunidade que expressa uma mensagem. E deu-lhes poder, ou seja, autoridade sobre os espíritos impuros. O espírito impuro já apareceu neste Evangelho de Marcos, quando Jesus, pela primeira vez em uma sinagoga, tentou anunciar sua mensagem. O espírito é uma força. Quando vem de Deus, é chamado de Santo, Espírito Santo. Não só por sua qualidade sublime, de vir de Deus, mas pela sua atividade de separar as pessoas do mal. Que a palavra santo quer dizer isso: eleger, separar, escolher. Então, quando o Espírito vem de Deus e separa, distancia as pessoas do mal, ele é designado como o Espírito Santo. Quando esse Espírito vem de uma realidade contrária a Deus, é chamado de impuro. Então Jesus lhes dá poder sobre os espíritos impuros. Essa expressão tem um duplo sentido. Tanto o óbvio de libertar as pessoas desses espíritos, ou seja, dessas ideologias nacionalistas religiosas, que os impedem de acolher a boa nova de Jesus. Mas também significa trabalhar sobre si mesmo, porque para libertar é preciso ser totalmente livre. E ele ordenou, é a única vez que Jesus ordena algo aos seus discípulos. Então isso significa que ele encontra resistência. Se Jesus ordena, é porque encontra resistência. E o que Jesus Cristo ordenou? Que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Portanto, Jesus pede aos discípulos que levem consigo apenas o necessário para caminhar.
Mas aí Jesus fala para não levar nem sacola nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias. O que significa? Devem ser pessoas totalmente livres, devem ser cavalheiros, devem confiar plenamente na riqueza da mensagem que vão levar. Senhores que são livres, mas não ricos. É por isso que Jesus disse que não levassem duas túnicas. Duas túnicas eram as vestes dos ricos. Prossigamos. O que você não deve desmentir? A mensagem que anuncia. É isso que Jesus quer dizer. Ou seja, por que essas recomendações de não levar duas túnicas, levar somente o suficiente para a viagem? Jesus quer que as nossas atitudes como discípulos não contradigam aquilo que a gente anuncia. O que a gente anuncia deve ter respaldo na nossa prática, na nossa vivência. Jesus não indica o que devem dizer, isso é interessante, mas como devem ser. E os discípulos devem ser portadores da boa notícia. E essa liberdade também deve ser interior. E Jesus continua afirmando: quando entrardes numa casa, ficai ali. Os judeus, quando viajavam, pediam para serem hospedados apenas em casas de outros judeus, possivelmente praticantes, para estarem seguros do cumprimento das regras rituais dos puros e dos impuros. Jesus pede para se libertar de tudo isso. Ele solicita isso aos seus discípulos, para entrar nas casas como elas são e ficar lá. Jesus não diz aos seus discípulos de entrar somente na casa dos judeus. A casa que os acolher, fiquem lá. Por quê? Para se libertarem, devem estar completamente livres desses tabus, dessas superstições. E diz para eles ficarem lá até a vossa partida. Jesus adverte: se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair de sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles. É o que diz Jesus. Era típico dos judeus, quando iam para terras pagãs, reentrar na terra de Israel e sacudir a poeira das sandálias, para não trazer nada de impuro para a sua terra. Olha só. Então, o que Jesus está dizendo? Que a ideia de pagão muda para ele. A ideia de pagão está mudando. Quem é o pagão? Para a religião, o pagão é aquele que acredita nas outras divindades. Para Jesus, o pagão é aquele que é incapaz de escolher, é aquele que é incapaz de acolher os seus irmãos. Bem, a conclusão é que então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Mesmo que isso não esteja explícito no texto, as pessoas se converteram, porque eles expulsam muitos demônios, pois a mudança de vida libertou de todas essas ideologias que tornavam as pessoas refratárias à aceitação da boa nova de Jesus. E o último detalhe é importante, porque os discípulos não se preocupam apenas com a parte espiritual, mas com a pessoa inteira, a integridade de todo ser humano. Jesus tem isso no seu coração. Por isso diz o Evangelho: curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Este é o primeiro retrato da atividade dos apóstolos, dos discípulos. Então veremos na próxima vez se Jesus estava ou não feliz com essa atividade deles. Eu faço agora a minha reflexão pessoal. Eu faço agora a minha reflexão à luz do que Alberto Maggi nos explicou deste Evangelho muito interessante. O Evangelho deste domingo oferece-nos um verdadeiro manual de instrução para aqueles e aquelas que desejam ser discípulos autênticos de Jesus Cristo, isto é, evangelizadores. Primeiro capítulo deste manual, entre aspas, vamos dizer assim, que Jesus nos fornece para quem quer ser discípulo dele. Primeira coisa, o que levar para evangelizar? Jesus deixa claro que deseja discípulos e discípulas leves, ágeis, rápidos, eficientes. Coisas demais atrapalham, sobrecarregam, reduz o dinamismo. O verdadeiro ou a verdadeira evangelizador ou evangelizadora não necessita de muitos instrumentos para transmitir a boa notícia de Jesus. O seu testemunho é o mais importante. Pois bem, segundo ponto, como evangelizar?
entrando em contato direto com as pessoas, sem discriminá-las, sem julgá-las, sem impor sua ideologia ou cultura. Pois é isso que significa a diretriz dada por Jesus: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Ou seja, não se evangeliza sem se enculturar, não se evangeliza sem conviver, não se evangeliza sem criar laços entre as pessoas. E terceiro ponto importante: qual é a missão do evangelizador? O evangelizador não prega, não anuncia a si mesmo, mas anuncia o Cristo. A missão de Jesus, a missão de seus discípulos e discípulas, a missão de todo evangelizador é abrir caminhos para o reino de Deus. Vou repetir: a missão de Jesus, dos discípulos e discípulas e de toda pessoa que queira ser evangelizador ou evangelizadora é abrir caminhos para o reino de Deus se implantar neste mundo. E isso se faz, segundo o evangelho deste domingo, em dois modos. Primeiro, libertando as pessoas de todo espírito que não provém de Deus, de tudo que confunde, atrapalha, divide e desvia o ser humano do verdadeiro Deus e, portanto, da felicidade. É o que o evangelho chama de espíritos impuros. Não podemos nos esquecer que temos também doenças da alma, pois fazemos mal a nós mesmos. Precisamos, portanto, nos libertar. Vamos prosseguir então nessa reflexão pessoal. Curando é a segunda atitude. A segunda atitude é curar. Curar as pessoas de suas enfermidades físicas, as quais muitas vezes são de origem psicológica, são chamadas doenças da alma. Os enfermos são pessoas escravizadas, oprimidas e desumanizadas. Um evangelizador não pode permitir que esse tipo de situação perdure. Enfim, somente pessoas livres terão possibilidade de libertar outras pessoas. Somente pessoas convertidas poderão ajudar outras a se converterem. Vamos para frente. Como constata muito bem o biblista e teólogo espanhol José Antônio Pagola, que nos diz uma frase forte. Pagola nos diz assim: a igreja perdeu aquele estilo itinerante sugerido por Jesus. Sua caminhada é lenta e pesada. Não sabemos acompanhar a humanidade. Não temos agilidade para passar de uma cultura já ultrapassada para a outra, atual. Agarramos-nos ao poder que tínhamos, ficamos envolvidos em interesses que não coincidem com o reino de Deus. Precisamos de conversão. Então, esta é a frase de Pagola. Vamos então agora à oração após esta reflexão. Eu convido você então agora a entrar dentro de você mesmo. E para esta oração, para esta meditação, eu vou tomar um trechinho da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 19 a 23. São Paulo em Coríntios nos diz assim: assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus me fiz judeu, para ganhar os judeus. Com os súditos da lei, me fiz súdito da lei, embora não fosse mais súdito da lei, para ganhar os súditos da lei. Com os sem lei, me fiz um sem lei, eu que não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, para ganhar os sem lei. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo que dele me tornar, para dele me tornar participante. Querido irmão, querida irmã, uma boa reflexão então para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.